Foi proibido oficialmente no Paraguai o uso do termo gênero e de qualquer material associado à chamada ideologia de gênero nas escolas públicas do país. A decisão foi tomada pelo governo do presidente Santiago Peña por meio de uma resolução do Ministério da Educação que entrou em vigor de forma imediata e que amplia uma normativa já existente desde outubro de 2017, quando o Estado paraguaio havia proibido a difusão de conteúdo que fizessem referência à chamada teoria ou ideologia de gênero no sistema educacional. A partir dessa nova determinação, expressões como igualdade de gênero, equidade de gênero, enfoque de gênero e perspectiva de gênero deixam de existir oficialmente nos materiais escolares, sendo substituídas por termos estritamente binários como igualdade entre homens e mulheres. E aqui já surge a primeira pergunta inevitável: o que o Paraguai está realmente protegendo com essa decisão? E do que ele está abrindo mão? Para muitos paraguaios, essa medida representa um marco, um posicionamento claro de um país que decide dizer não a uma agenda global que, segundo seus defensores, tem sido imposta de fora para dentro, muitas vezes sem respeitar a cultura, a história, a fé e a estrutura familiar de cada nação. O Paraguai, nesse contexto, aparece como um país que escolhe preservar valores tradicionais, fortalecer o papel da família, reafirmar a centralidade de Deus na vida social e proteger a infância de debates que, para uma parcela significativa da população, não deveriam estar dentro da sala de aula. Mas será que proteger significa proibir completamente? E até onde vai essa linha? Os apoiadores da decisão afirmam que a chamada ideologia de gênero não é apenas um conceito neutro, mas um pacote ideológico que redefine identidade, relativiza diferenças biológicas e desloca o foco da educação para debates identitários, enquanto questões fundamentais como estrutura familiar, valores morais, espiritualidade, responsabilidade social e formação de caráter acabam ficando em segundo plano. E isso levanta outra questão essencial. Em uma sociedade que enfrenta desafios como pobreza, violência, evasão escolar e falta de oportunidades, faz sentido que o centro do debate educacional seja a ideologia de gênero? Ou isso acaba desviando energia, atenção e recursos de problemas mais urgentes? O Paraguai observa o que aconteceu em outros países que decidiram abraçar amplamente essa agenda. Nações onde o conceito de gênero foi expandido de forma quase ilimitada, onde a educação passou a discutir identidade desde idades muito precoces e onde a família tradicional deixou de ser referência central. O resultado, segundo críticos desse modelo, tem sido uma sociedade cada vez mais fragmentada, polarizada, com crises de identidade, conflitos geracionais, aumento de transtornos emocionais entre jovens e uma sensação constante de instabilidade social. Mas será que essa crise é causada exclusivamente por essas políticas ou estamos diante de um fenômeno mais amplo que envolve também economia, tecnologia, redes sociais e a perda de vínculos comunitários? Ao mesmo tempo, especialistas em educação e direitos humanos fazem um alerta importante. Para eles, o termo gênero não é apenas uma bandeira ideológica, mas uma ferramenta analítica usada em diversas áreas para compreender desigualdades reais entre homens e mulheres, como violência doméstica, desigualdade salarial, abandono escolar e sobrecarga de responsabilidades. Ao proibir o termo, dizem esses críticos, o Paraguai corre o risco de empobrecer o debate educacional e limitar a capacidade de professores lidarem com situações concretas do cotidiano escolar. E aqui surge outra pergunta desconfortável: é possível enfrentar problemas reais sem nomeá-los? Ou a simples mudança de palavras resolve questões profundas? Há também o argumento de que a proibição pode afetar grupos já vulneráveis, como meninas em situação de violência ou jovens que não se encaixam nos padrões sociais dominantes. Críticos afirmam que retirar esses conceitos do currículo não elimina essas realidades, apenas as empurra para o silêncio. Mas, por outro lado, defensores da medida respondem que a escola não deve assumir o papel de redefinir
identidades, e sim de educar academicamente, deixando valores morais e formação espiritual sob responsabilidade da família. E então, quem deve conduzir esse debate? O Estado, os pais, a escola ou a sociedade como um todo? Outro ponto que não pode ser ignorado é o contexto político. O debate sobre ideologia de gênero sempre foi um tema altamente mobilizador no Paraguai. Em períodos eleitorais, ele reaparece com força, divide opiniões, desperta emoções profundas e ocupa o centro da agenda pública. Alguns analistas veem nisso uma estratégia política clara, uma forma de unificar uma base conservadora e deslocar o foco de temas como economia, emprego e segurança. Outros enxergam apenas a expressão legítima de uma maioria social que se sente ameaçada por mudanças culturais rápidas e pouco debatidas. Mas afinal, trata-se de convicção genuína ou de cálculo político? Ou de ambos ao mesmo tempo? O que fica evidente é que o Paraguai está trilhando um caminho distinto de muitos países da região e do mundo. Enquanto algumas nações avançam em políticas de inclusão baseadas na identidade de gênero, o Paraguai escolhe reforçar uma visão mais tradicional de sociedade centrada na família, na fé e em valores históricos. Essa escolha agrada a muitos, incomoda a outros e deixa o país sob os holofotes internacionais. Mas talvez a pergunta mais importante seja: como equilibrar identidade cultural, liberdade individual e educação de qualidade em um mundo cada vez mais complexo? No fim, a proibição do termo gênero nas escolas paraguaias não é apenas uma decisão administrativa. Ela é um símbolo de resistência para uns, de retrocesso para outros, um reflexo de um conflito global que atravessa governos, famílias, igrejas, escolas e indivíduos. E enquanto o debate continua, uma coisa é certa: o Paraguai decidiu não seguir automaticamente o caminho de outros países, e isso por si só já levanta uma última e poderosa pergunta: ser diferente hoje é um risco ou uma proteção para o futuro? E antes de encerrar, é importante deixar algo muito claro aqui. Aqui eu não estou dizendo o que você deve pensar, nem tentando impor uma visão única sobre esse tema. Eu apenas trago os fatos, repasso a notícia, contextualizo a decisão tomada no Paraguai e levanto as perguntas que esse debate inevitavelmente provoca. As respostas não estão neste vídeo, as respostas estão em você, estão na sua consciência, nos seus valores, na sua experiência de vida e na forma como você enxerga o futuro da sociedade. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa decisão do Paraguai é um ato de proteção ou de limitação? Preserva valores ou gera novos conflitos? A inclusão nesse contexto ajuda ou atrapalha? Deixe o seu comentário, participe do debate com respeito e reflexão, porque no fim das contas quem constrói o rumo de uma sociedade não é um decreto, não é uma lei isolada, mas as escolhas conscientes das pessoas.